Olá, o FGTV está no ar aqui pela TV Difusora, o programa da Faculdade Guarapuava. E nesta edição eu começo conversando com a professora Tâmara, do curso de Direito. Ela vai falar sobre direito empresarial. Vamos saber o que envolve o direito empresarial, quais as formas que ele é utilizado no nosso dia a dia e também, principalmente, sobre as consequências de um ano em que se fala muito em crise. Acompanhe. Bom, o direito empresarial, hoje nós temos a questão aí dos títulos de crédito, né? Questão do cheque, nota promissória, duplicata mercantil, vai envolver bem a questão tanto empresarial, empresas e empresas, quanto empresas e particulares. Aí a questão das falências, da recuperação judicial e da recuperação extrajudicial, a confecção, dissolução das sociedades, bem como fusão, cisão, incorporação, elaboração de contratos também vem aí para a parte do direito empresarial. É importante nós sabermos que hoje o profissional que atua na parte empresarial, ele vai atuar também tanto na questão da prevenção de litígios, aí dando uma assessoria jurídica para essa empresa, assim como aí no momento posterior, se tiver uma demanda judicial, na defesa ou na atuação para ajuizar, cobranças, enfim, o que for necessário aí para estar auxiliando essa empresa. Exatamente. É uma área de bastante espaço para a atuação do profissional, do advogado? É uma área de bastante atuação, sim. Tem bastante espaço, é um leque muito grande, como eu falei. E menciono mais uma vez, a questão aí na parte preventiva, ter o profissional aí que está assessorando a empresa é muito importante, assim como depois também, quando já acontece o litígio. Uma questão muito importante que nós temos hoje é a parte da recuperação de empresas. Recuperação judicial, que ocorre no meio judicial, e extrajudicial, que não necessariamente vai até o juízo. Por quê? Porque nós estamos vivendo num atual contexto econômico, político-econômico, estamos em crise, e busca-se a manutenção das empresas hoje. Diferentemente do que ocorria na lei, no decreto aí anterior à lei de 2005, hoje busca a manutenção, a preservação dessa empresa. Por quê? Todos aí saem ganhando. Se eu tenho empresa, eu vou ter trabalhadores, né? Se eu tenho esses trabalhadores, tendo renda, oferindo renda, eles vão consumir. E automaticamente, quanto maior o consumo, mais empresas vão estar no mercado oferecendo seus produtos e serviços. E se eu tenho mais consumo, eu tenho mais empresas, tenho mais trabalhador, então a sociedade em si acaba ganhando, tanto a parte social, os trabalhadores, os empresários, assim como também a própria administração pública, que acaba arrecadando fundos aí com a questão dos tributos. Ou seja, o objetivo é evitar a falência, a dissolução da empresa para que ela continue produzindo, ativa no mercado. E isso é interessante. De que forma acontece essa recuperação, por exemplo, do crédito, né, que ela devia, por exemplo? Então, assim, a falência hoje é o último estágio. Só quando ela está em uma crise que não é circunstancial, que não há possibilidade, ela não é mais viável no mercado. Existindo a possibilidade dessa empresa se manter no mercado, a crise dela é circunstancial, é importante que ela busque dois institutos jurídicos, ou a recuperação judicial, ou a recuperação extrajudicial, que conforme a lei aí 11.101 de 2005, vão ter os seus requisitos. É importante porque você, como qualquer outra pessoa física, ela quando está com problemas, o que se busca? Prazo, busca-se recursos, injeção de recursos, empréstimos. O mesmo ocorre com a empresa. Então aí ela vai ter que apresentar na parte de recuperação judicial um plano. Ou, que plano de recuperação judicial? Eu preciso de prazo. Ou eu preciso aí de uma injeção de capital, preciso me desfazer de um patrimônio para que esse patrimônio vire pecúnia e eu consiga aí efetuar o pagamento para os meus credores. E se isso ocorrer fora dessa recuperação judicial, pode ser considerado um crime falimentar. Por isso a importância aí da pessoa que pensa, eu como empresário preciso recuperar a minha empresa, procure um profissional. Porque as tuas atitudes, se não forem conforme está determinado em lei, pode caracterizar um crime falimentar, ao invés de ajudar, aí vai acabar complicando mais a empresa. Exatamente, um bom profissional e também que vai atuar não só orientando, dando assessoria, mas talvez até nessa negociação justamente dos créditos, né? Da forma que vai ser feita essa negociação, né? Que também tem que ser amparada por lei. Sim, com certeza. Aí o profissional, além da parte jurídica, também vai ter que ter esse conhecimento, essa habilidade para evitar convolução e falência. E para que todos aí saiam ganhando, tanto os credores quanto a empresa, e, enfim, vai ter aí um melhor aproveitamento para a sociedade em geral.
Este foi o primeiro semestre do curso de Medicina Veterinária aqui da Faculdade Guarapuava. E eu conversei com a professora Esther Mendes para saber um balanço de como foram as atividades e quais são as expectativas para o ano que vem. A gente começou com o pé direito, realmente, o curso está forte, né? Essa característica da gente levar os alunos fazerem aulas práticas, né? Isso agrega uma experiência para eles e a gente tem mais alunos vindo até nós, porque é isso que importa, né? A teoria ela é linda, a teoria ela normalmente é uma coisa onde tudo acontece da forma como deve ser e na prática que nós encontramos os desafios. Então a gente fez também o Horse Inside Out, que foi aquela técnica, é uma técnica de uma inglesa que estuda a fisiologia do movimento dos equinos. Então a gente trouxe através do Juninho, que também é nosso aluno da engenharia civil, para fazer isso aí. Então o que eu posso dizer é que os calouros aqui da Faculdade Guarapuava, a gente conseguiu agregar experiência. Mesmo aqueles alunos que não tinham contato algum com animais de fazenda, né, ou com uma rotina de uma propriedade, a gente conseguiu inserir eles, mostrar um pouco o que deve ser feito, né, e as posturas, como a gente deve se comportar também perante um produtor rural, né? Outra coisa também que eu gosto de frisar aqui é que por esta força, por a gente ter conseguido mostrar, né, ao que viemos, né, na Faculdade Guarapuava, a medicina veterinária, o nosso ano que vem também nós já temos mais uma turma de calouros, os nossos veteranos masters, que a gente brinca com eles que eles são os nossos pioneiros, eles não são veteranos, eles não são calouros, eles são pioneiros, eles são nossa primeira turma. Temos alunos se juntando a nós nessa turma, então essa turma vai aumentar um pouco e temos os nossos calouros do início do ano. Então o curso realmente ele já está engrenando aí e a gente só tem a melhorar, justamente por esse caráter, né, do aluno pagar e ter um serviço do que realmente ele precisa aprender na medicina veterinária. Então a gente sabe das nossas dificuldades enquanto formados e a gente está tentando pegar esses alunos e já ir nivelando eles e fazendo com que pelo menos eles tenham visto, né, como funciona e como tem que ser a atividade. Profissionais bem preparados, melhores preparados, que eles saibam como agir, o que tem que ser feito, né? Porque quando o aluno é calouro, ele não tem medo de perguntar. Então eles perguntam mesmo, eu falo, gente, usem o poder do calouro. O que é o poder do calouro? Você não tem vergonha de perguntar. Se você faz uma pergunta que para você os outros podem julgar assim, não, isso é uma pergunta besta, você fala assim, cara, sou calouro. Tô no primeiro período, eu posso errar. Tá certo. E o vestibular ainda agendado está com as inscrições abertas. Essa para fechar a nossa conversa, é uma ótima notícia para quem quer fazer parte desse curso. Exatamente. Você, venha! Você que ainda não fez vestibular agendado, vem, dá tempo, né? Foi um ponto muito importante. Nós estamos até o dia 21 com a prova do agendado e em janeiro voltamos aí a partir do início de janeiro, já dia 7 por aí, pode agendar o teu vestibular. Vem conversar, nós temos as mais de 100 bolsas de 40%. Dá uma olhadinha no nosso site faculdadeguarapuava.com.br ou faculdadeguarapuava.edu.br e dá uma conferida em todos os vídeos, atividades, fotos aí que a gente está postando. A gente está alimentando esse site, o Facebook, Instagram, né, as redes sociais da faculdade, aí Faculdade Guarapuava Oficial e o Facebook é Faculdade Guarapuava. Então acessa e vem ter esse contato com a gente, liga aqui, a gente conversa também, estamos aí. Você está acompanhando o FGTV, o programa da Faculdade Guarapuava. Daqui a pouco, após o intervalo, tem muito mais. Seu lugar é na Faculdade Guarapuava. Encontre sua carreira na força do agro com os cursos de agronomia e medicina veterinária. Trabalhe nas grandes corporações com a formação em direito, administração e ciências contábeis. Ou esteja à frente de grandes projetos com os cursos de arquitetura e urbanismo e as engenharia civil, elétrica e de controle e automação. Vestibular agendado Faculdade Guarapuava. Inscreva-se já, faculdadeguarapuava.com.br.
em material elétrico, residencial, comercial e industrial, Patoeste. 38 anos no ramo da eletricidade, 16 anos em Guarapuava, loja própria, ampla, moderna e agora climatizada para maior conforto. Compras acima de R$50 na Patoeste, você participa da promoção Natal Sonho Dourado e concorre a uma caminhonete, 7 carros, 7 motos e centenas de vale-compras. Patoeste, soluções em eletricidade. Patoeste. No programa de hoje, nós continuamos a entrevista com o professor de filosofia, Luigi Chiaro, sobre caridade, fraternidade e solidariedade. Acompanhe. Mas, de fato, veja a ironia. O medo permitiu ao ser humano, ao homem, se tornar o topo da pirâmide das espécies vivas. E o mesmo medo nos está destruindo. É uma ironia. O que é que nós deveríamos superar? Exatamente a ideia que o outro é um perigo para mim. Jamais esquecerei que, anos atrás, quando ainda as campanhas da fraternidade marcavam significativamente a história social do Brasil, o ano em que a campanha da fraternidade que a Igreja Católica marcou era sobre um menor abandonado, houve uma reunião. Todos os representantes das entidades, bancos, escolas, igrejas. Participei daquela reunião na época como representante da Diocese de Guarapuava. E um senhor fez uma colocação interessantíssima, não sei se era dele ou reproduziu, mas marcou. Disse, nós não tomar cuidado, no sentido de rever este medo, esta postura, aqui a poucas décadas, e de fato estamos vivendo isso, nós teremos uma sociedade dividida em 2 grandes grupos. Os que não irão sair de casa por medo de ser assaltado e os que estarão fora à espreita de que alguém saia para assaltar. Isso não porque a pessoa quer assaltar pelo gosto de matar, mas porque estaremos em uma dimensão tão desumanizada que o homem já não reconhecerá mais no outro homem. Os famosos filmes do zumbi. Só que em lugar de ser um filme, está se tornando uma realidade. E para a gente encerrar, o mundo precisa de mais boas atitudes. Realmente, a gente está indo por um caminho que já está se tornando quase algo excepcional quando alguém faz algo altruísta, uma atitude positiva. Então a gente precisa fazer com que isso se torne mais comum. Retomaria a conversa inicial. Mais do que boas ações, mais amor. Tem uma expressão de Santo Agostinho, bispo do século, entre o século IV e V, da era cristã, grande filósofo, que marcou a história da humanidade, principalmente do Ocidente. Ele tem uma expressão, diz, ama e faça tudo o que quiser, porque quem ama jamais fará o mal da pessoa amada. Se nós, em lugar do medo, colocássemos o amor, além de fazer atos de bondade e solidariedade, nós começaríamos a olhar o outro com outro olho, com um olho extremamente mais humano. E juntaria Agostinho, do século IV, V, com Sartre, com Nietzsche, quando Nietzsche diz humanos, demasiadamente humanos. Para nós sermos humanos, temos que amar, e para amar temos que ser humanos. Talvez nesta equação está em jogo o futuro da humanidade, não só do ponto de vista de sobrevivência cultural e social, mas principalmente do ponto de vista físico, porque se não nos amamos, vai entrar o oposto, o ódio, e o ódio destrói, tanto física como socialmente. E a caridade é o verdadeiro amor. A caridade, sim. Finalizo com uma expressão bíblica, onde a caridade é amor. É onde está o amor, está Deus. Isto era São João que falava. Então, se nós hoje nos prezamos de ter Cristo como um dos maiores homens da história, mesmo para quem não acredita, talvez seria o momento de resgatar a mensagem, muito além dos clubes sociais que a ele dedicam uma série de atividades, e assumir esta lição. Aonde tem caridade tem amor, é onde tem amor tem Deus.
E lembrando que outro grande personagem da história, entre o Medioevo, a Idade Média e o Renascimento, Francisco de Paula, dizia: a quem tem caridade tudo é possível. E se nós voltássemos a ter caridade e amor, provavelmente iríamos reverter esta situação de ódio, de indiferença e de egoísmo. E é uma ótima escolha a ser feita, é uma escolha que a gente fez e não se arrepende. Eu sou Glória, eu sou estudante de arquitetura aqui da Faculdade de Guarapuava. Eu sou o Rafael e também estou cursando arquitetura aqui na Guarapuava. Daí aqui a gente tem um diferencial que tem professores mestres, doutores, pós-graduados. Isso, a equipe pedagógica atrás do curso de arquitetura é muito forte, é muito boa. É uma estrutura muito boa que a gente tem. E a gente conta com laboratórios tipo maquetaria, laboratórios com computador, para a gente mexer nos programas. A gente tem salas todas com pranchetas e para desenho técnico. Quando tem aulas práticas durante o dia, que é muito bom, que a maioria a gente faz tudo externo. Por causa da vista, a gente tem trabalhos de desenho, por exemplo, as aulas de desenho, a gente fazia o desenho da paisagem, o desenho a observação de toda essa paisagem que a gente tem. É muito bacana. Bom, o curso superou minhas expectativas. Quando eu comecei, eu não era muito animado com o curso de arquitetura, mas aqui, através dos nossos professores, coordenação, eles animam super a gente. Particularmente, para mim, é um sonho. É a realização do sonho, ele envolve um sonho ao todo. É a realização do meu sonho e é a realização do sonho dos outros. O mercado de trabalho, hoje em dia, ele está bem alta e daí a gente já sai daqui praticamente empregado, às vezes em algum escritório ou com o seu próprio escritório mesmo. E aqui a gente tem também várias possibilidades. A gente pode trabalhar como arquiteto de interiores, a gente pode trabalhar com paisagismo, com urbanismo. É uma grade muito grande de... É um leque, é um leque que a gente pode escolher, assim. Uhum. E o curso vai dando, assim, o escopo que a gente precisa para ver qual que é a nossa afinidade, em qual das áreas que a gente tem maior afinidade. Eu acho que quem está procurando fazer o curso de arquitetura, a Faculdade de Guarapuava é uma ótima opção, porque ela oferece tudo que a gente precisa quanto a ensino, aprendizagem. E é uma ótima escolha a ser feita, é uma escolha que a gente fez e não se arrepende. Você está acompanhando o FGTV, o programa da Faculdade Guarapuava. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Seu lugar é na Faculdade Guarapuava. Encontre sua carreira na força do agro com os cursos de agronomia e medicina veterinária. Trabalhe nas grandes corporações com a formação em direito, administração e ciências contábeis. Ou esteja à frente de grandes projetos com os cursos de arquitetura e urbanismo e as engenharia civil, elétrica e de controle e automação. Vestibular agendado Faculdade Guarapuava. Inscreva-se já, faculdadeguarapuava.com.br. Grisalto Escapamentos é uma das melhores empresas especializadas em escapamentos para todos os modelos de carros nacionais e importados, com 1 ano de garantia. Conta com peças originais e esportivas de vários modelos, além de toda a linha completa de catalisadores, com instalações gratuita.
Tudo em material elétrico, residencial, comercial e industrial, Pato Oeste. 38 anos no ramo da eletricidade. 16 anos em Guarapuava. Loja própria, ampla, moderna e agora climatizada para maior conforto. Compras acima de R$50 na Pato Oeste, você participa da promoção Natal Sonho Dourado e concorre a uma caminhonete, 7 carros, 7 motos e centenas de vale-compras. Pato Oeste, soluções em eletricidade. Pato Oeste. Você sabia que a mediação é uma forma de resolução de conflitos? Não? Então confira no Entendendo Direito. A mediação e como a arbitragem, a gente chama que são os meios de resolução de controvérsias, né? Ou meio alternativos de resolução de controvérsias, né? É uma forma de se buscar a solução dos conflitos, notadamente aqueles mais de cunho do direito comercial, empresarial e mesmo do direito do consumidor, através de um diálogo, de uma resolução mais pacífica, mantendo o relacionamento ativo e próximo das partes, sem ter que buscar aquela via realmente litigiosa, da busca de uma disputa, onde vai ter um ganhador e um vencedor dentro da esfera da tutela jurisdicional do Estado. Então nós tivemos aqui no Brasil, é um instituto muito antigo, mas assim que nunca teve uma celeridade e um incentivo dos próprios órgãos públicos na sua aplicação e atuação. No mundo moderno, até pela questão do comércio internacional, as grandes empresas têm buscado essas alternativas justamente buscando um custo econômico mais rápido, né, mais barato, um meio de solução das suas divergências mais rápida do que a busca de um processo da tutela jurisdicional do Estado, lá o processo judiciário. Então nós tivemos grandes reformas legislativas a partir de 2015, de grande peso e marca que incentiva esses meios de resoluções, de alternativos de resolução dos conflitos, é o novo Código de Processo Civil. A Lei 13.129, que ampliou a capacidade e a competência da chamada Lei de Arbitragem, que é a 9.307 de 96, e a recente, que é de 2015 também, a criação realmente da Lei de Mediação, né? A Lei 13.140, também todas agora aí de 2015, por isso que a gente fala recente, apesar de 2 anos decorridos aí, são institutos jurídicos que estão sendo fortalecidos na prática diária do meio jurídico e judiciário. E especialmente a mediação, inclusive como o professor falou, essa lei, as leis novas, né, a regulamentação, surge como um incentivo também para que seja uma prática mais efetiva do nosso sistema judiciário? Sim, e até a busca desse novo tópico lá no artigo 2º e 3º do próprio CPC, que os atores que a gente fala, os atuantes do processo judicial, como magistrados, promotores, advogados, devem incentivar e buscar a solução mesmo dos conflitos judiciários hoje, através desses meios alternativos para desafogar o judiciário, buscar uma economia para o Estado e para a sociedade como um todo, né? E tendo a solução. E o marco mais, assim, acho que deixa importante desses institutos é justamente a busca de retomar o que a gente chama o relacionamento e o diálogo entre as partes que estariam em um conflito, que dificilmente após uma sentença judicial elas conseguem se reatar, porque sempre vai ter aquele que ganhou e aquele que perdeu, então sempre sai com um sentimento meio de derrota realmente e dificulta o retorno de um bom relacionamento, vamos dizer assim, social. Já nesses institutos, como é incentivado muito a busca da construção, que a gente fala de uma decisão pelas próprias partes envolvidas, elas voltam a ter um diálogo, elas voltam a ter aquela proximidade inicial que elas tiveram quando surgiu a relação jurídica delas e se mantém
de forma mais pacífica, mais harmônica para toda a sociedade, inclusive para aqueles que tiveram ali em um momento uma divergência que é natural nas vidas em sociedade, né? Para a gente ilustrar de uma maneira prática, se há um conflito nesses casos que o professor citou, é possível então que as partes, né, que estão em litígio escolham um mediador para que justamente faça esse caminho, né, que ajude elas a encontrar esse caminho da solução. Sim, é esse o objetivo, né? E haver esse incentivo, que em vez de ir já num primeiro momento procurar e entrar com um processo judiciário, né, bater as portas do Poder Judiciário, abarrotando mais ainda o Judiciário, busquem os institutos, sejam os públicos ou privados, os chamados institutos de mediação e arbitragem, as câmeras de mediação e arbitragem, buscando a solução, que são questões que normalmente o prazo é de 6 meses de ter o final do todo o procedimento e restabelecimento desse relacionamento. Então, na mediação também, e um marco dessa nova mudança legislativa, foi a abertura também de que isso é incentivado a criação das câmeras públicas dentro dos órgãos públicos, que antes havia uma restrição legal de que a administração pública, dentro dos contratos públicos, por questões legais, pudesse negociar e achar uma alternativa da resolução dos contratos que envolviam a administração no setor público, utilizar desses institutos. Com essas reformas legislativas e essa abertura, a gente vê um grande salto, né, na qualidade dos institutos brasileiros e realmente uma forma de incentivar não só o setor público para buscar alternativas. Por exemplo, a prefeitura contratou para fazer a obra lá e não algum problema do contrato na execução ou numa questão de um aditivo para equalizar questões econômicas do contrato. Qual era o caminho? Rescindia contrato e ia para uma disputa judicial que levava às vezes lá 4, 5 anos. A obra às vezes acabava se perdendo pelo tempo, né? Questões temporais, de temperatura, tudo se perdia a obra. Com isso não, elas podem achar um meio caminho que fique bom para o empresário, para concluir a obra, e que não venha um custo elevado também para o setor público, consequentemente para a nossa sociedade. Então, e a obra concluída, atendendo a sociedade e a população. Então, isso é um grande marco, porque há um incentivo também para isso também acontecer na iniciativa privada, dentro das empresas. Como eu falei, hoje as grandes empresas multinacionais, até pelas incertezas, às vezes é uma empresa alemã, não sei como é todo o procedimento judiciário aqui no Brasil, eu vou ter um problema com o meu fornecedor brasileiro. Poxa, eu vou num processo dentro da justiça brasileira que eu vou ter que contratar um advogado, não sei bem a legislação, não sei bem como que é os ditames legais dentro do nosso estado. Ele na mediação ele pode resolver isso de forma bem tranquila e fácil e mantendo um bom relacionamento, que a gente fala econômico-comercial, com o próprio fornecedor, sem criar um atrito. E ambos saem construindo uma decisão que fica boa para os dois lados e eles mantêm esse relacionamento. Essa foi mais uma edição do FGTV. Na semana que vem tem mais. Até lá!